Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, a mensagem dessa noite: sinais que provam que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Vamos ler do 1 ao 4? E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a de um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Eu quero foco nisso aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu amo explicar, eu amo ensinar a palavra de Deus. De todos os dons que eu tenho, que o Senhor me deu, dom de profecia, interpretação de línguas, discernimento de sonhos, dom de revelação, de todos os dons que Deus me deu, o que eu mais amo é pregar a palavra de Deus. Deus me deu um dom chamado eloquência, que é aquela capacidade de explicar para a pessoa. Sabe, pegar algo um pouco complexo e ensinar de uma forma mais simples. Deus me deu essa habilidade. E eu amo ensinar, porque a palavra recebida é que transforma a vida. Eu ministro, você entende, coloca em prática, automaticamente a sua vida muda. Se eu tiver uma revelação, uma profecia sobre você, aquilo vai servir para um momento. Vai te ajudar em algum momento, por algum momento. Mas aquilo não vai te ajudar para sempre. Agora, a palavra de Deus entendida e praticada ajuda para sempre. Entendeu porque que eu amo muito mais o ensino da palavra? Agora vamos aqui, que eu quero explicar algumas coisinhas sobre o Espírito Santo, de muitas coisas que temos para aprender sobre o Espírito Santo. Queridos, eu vou desde o começo para você entender. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morre na sexta e ressuscita no domingo. Eu sempre gosto de bater em cima disso, que as pessoas precisam entender. Porque nós sempre falamos assim, Jesus Cristo ele ressuscitou. Mas nós não podemos esquecer algumas coisas que eu vou te dizer agora. Ele morre na sexta, ressuscita no domingo de manhãzinha. Logo cedo ele ressuscita. Quer dizer, ele ficou pouco tempo sem estar andando no meio das pessoas, depois desses 33 anos que foi quando ele foi para a cruz. Um dia e pouquinho. Ele ressuscita em um corpo espiritual e ele fica por 40 dias, não é 40 anos, 40 dias, aparecendo para o grupo dos seus discípulos. Então ele aparecia para um grupo aqui, aí o pessoal, pois é, Jesus, e tal, Jesus sumia. Sabe mais ou menos Steven Spielberg do tempo da Bíblia, assim? Sumia. Aí ele aparecia lá onde estava o Pedro. Ó, o Pedro, Jesus, pelo amor de Deus, meu coração. Aí Jesus aparecia, falava uma coisa para eles, depois Jesus sumia. Aí ele aparecia lá onde estavam outros discípulos. Não era só os apóstolos, era onde estavam os discípulos. E por 40 dias, ele apareceu para cerca de 500 dos seus discípulos. Para mais ou menos de 500 deles. Então olha aqui, isso aqui é importante você entender. Ele não ressuscitou e foi direto ao céu. Ele ressuscitou e passou por aqui para dar um check-in. Fez uma checada geral. E aí depois ele vem, antes de subir ao céu, ele junta a turma dele, seus discípulos. Não era só os 11, porque Judas tinha se matado, eram bem mais do que isso. E ele diz assim, ele dá as últimas palavras. Lá em Lucas 24, no verso 49... ele disse, olha, no finalzinho de Lucas, que Lucas acaba no capítulo 24. Eu estou indo embora para o céu. Agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Guarda isso. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas relatou isso. Depois que ele diz isso, ele sobe aos céus. Qual foram as últimas palavras dele? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, se dá uma outra palavra paralela a essa, que diz o seguinte, Atos 1, verso 8.
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, se você ajuntar e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Se você fundir Lucas 24 com Atos capítulo 1, o contexto fica assim: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, confins da terra, Jerusalém, confins da terra. Ou seja, assimilação, poder, Espírito Santo e revestimento. Ou em outras palavras, revestimento com o Espírito Santo e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Tendo dito isso, aí ele sobe aos céus. No que ele sobe aos céus, passa-se 10 dias, acontece esse Atos capítulo 2. Passa-se 10 dias, tem uma festa de Pentecostes. Eu não vou detalhar aqui a festa de Pentecostes, o que é Pentecostes e tal, porque vai ficar muito longa a mensagem, não há necessidade. Mas eles estavam numa festa, era bem cedinho, e mais ou menos uns 120 deles, daqueles evangélicos, se separaram e estavam num cenáculo, num lugar bem legalzinho ali, reunidos, alguns orando, outros louvando, em um momento de comunhão, quando de repente veio do céu o Espírito Santo, e todos foram cheios do quê? Daquilo que disse em Lucas 24, 49, vocês vão ser revestidos. Daquilo que disse em Atos 1, verso 8, vocês vão receber poder. E eles foram então cheios do Espírito Santo. Ou seja, com uma explanação dessa, meu irmão, você acha que não é importante aprender sobre o Espírito Santo? Com uma explicação dessa, você acha que não é importante entender sobre o Espírito Santo? Que não é importante aprender sobre o Espírito Santo? Claro que é. E eu te digo mais, quando você vai lendo os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, Daniel, tal, quando você vai lendo os profetas vêm anunciando que Jesus Cristo viria. E o mais tremendo, Jesus Cristo vem. Passa um pouco de tempo, Jesus começa a dizer que agora o Espírito Santo é que vem. Olha que coisa mais legal, gente. Fala sério. É? Ei, pastor, já dá vontade de dar uma rajada de língua estranha. O negócio é, diz o Paulista, o bagulho é louco. Então os apóstolos, os profetas vêm dizendo, e vai vir o Salvador, e vai vir o Salvador, e vai vir o Messias, e tal. Aí lá vem o Messias. Aí ele junta a turma dele, começa a formar a sua escola de líderes, começa a ministrar para aquele pessoal, e ele começa uma conversa assim, ó, nos últimos 3 anos, andando com eles. O negócio é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, eu vou para o céu, João capítulo 14, eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar órfãos não, eu vou enviar o Espírito Santo. Aí ele vai no João 16, fica tranquilo, eu vou, porque se eu não for, ele vem. Ou seja, os profetas, Jesus vai vir. Jesus Cristo, agora o Espírito Santo vai vir. Agora, quem é o Espírito Santo? Como entender com mais detalhes quem é o Espírito Santo? Tem cristãos que acham que o Espírito Santo é um símbolo. Tem cristãos que acham que o Espírito Santo é apenas um título. Ou um símbolo ou um título. Não! O Espírito Santo ele é uma pessoa. Pessoa espírito, espiritual. Tanto que em Efésios capítulo 4, verso 30, vou ler aqui, aqui não é Efésios não. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Você só pode entristecer, você não entristece esse vidro. Você não entristece esse pano, porque isso é inanimado, isso não tem vida. Você só entristece o que tem vida. Não entristeçais o Espírito Santo. Aí ele continua aqui. Atos capítulo 8. E veio o Espírito Santo a Felipe e disse, alcança aquele carro. O Espírito Santo disse, ele fala. Só fala o que tem vida. O que é ser humano. Ou melhor, desculpa, ser humano não. O que tem vida de expressão para se comunicar por fala. Então ele não é um símbolo, ele não é um título, ele é uma pessoa, a pessoa da Trindade. É, pastor, mas Trindade é uma palavra que não tem na Bíblia. Sim, não tem na Bíblia. A palavra Trindade, ela é um conceito teológico, um conceito cristão, olha para mim, para explicar como 3 pessoas, como Deus pode manifestar-se em forma de 3 pessoas. Peraí, pastor, quer dizer que não é 3 Deus? Nunca foi
Não é três Deus. Alguns cristãos, eles são ensinados assim: você não pode louvar, vem Espírito Santo, nós te adoramos, Espírito Santo, porque isso é uma afronta, você só tem que adorar Jesus. Seria uma afronta se o Espírito Santo fosse outro Deus. Mas o Espírito Santo, ele não é outro Deus. O Espírito Santo, ele é Deus manifestando-se em forma do Espírito Santo, em forma de pessoa do Espírito Santo. Olha para minha mão, nós temos aqui um triângulo, ok? Triângulo. Eles são, um lado aponta para um lado, esse lado esquerdo para cá e abaixo para baixo. São três lados compostos, distintos. Porém, cada um aponta para um lado, mas eles se completam. Ou seja, você vai ouvir falar de Deus, é um lado do triângulo, mas Deus está compondo o triângulo. Você vai ouvir falar de Jesus, falar só sobre Jesus, mas Jesus está compondo o triângulo. Você vai falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está compondo o triângulo. São três lados distintos que se completam. Por se tratar de coisa tão espiritual, porque Deus habita em um plano transcendental, por se tratar de coisa tão espiritual, é possível que eles sejam três pessoas em ações distintas, porém totalmente iguais. Ele é espírito. Então eles podem ter ações distintas e, no entanto, serem totalmente iguais. Porque é espírito. Por exemplo, quando se fala de Deus, quando se lê na Bíblia de Deus, nós fazemos menção à santidade e à divindade de Deus. Quando se fala de Jesus, Jesus veio para mostrar a personalidade de Deus. Porque é através de Jesus que nós acabamos vendo o quanto Deus é amoroso. Então Deus, divindade e santidade. Jesus, a personalidade de Deus. E o Espírito Santo, o poder de Deus. A manifestação de Deus através de poder. Triângulo. Quer outro exemplo simples para explicar a trindade? Trindade, três. Unidade, porque estão ligados em um. Então, trindade. Daí o significado da palavra trindade. Você vai no mar, vai na praia, e aquele dia as ondas estão fortes. Você olha lá no mar, vem vindo as ondas. Aí a onda vem aqui, vamos supor que aqui é areia, tá? E ali vocês são a parte da areia. E aqui é o mar. Aí o mar joga uma onda enorme, vai lá e a onda volta. Esse processo é interessante, que na hora que a onda vai, ela deixa de ser caracterizada de mar e passa a ser chamada de onda. Escuta o que você vai aprender. Na hora que a onda vai, ela deixa de levar o nome de mar e passa a levar o nome de onda. Tanto o pessoal fala, cuidado com a onda. Meu Deus, que onda forte. Meu Deus, que onda fraca. Essa veio muito forte. Essa passou lá para o lado do asfalto. E depois que acontece com a onda, ela vai e ela volta. E detalhe, ela vai sem soltar do mar. Ela continua ligada ao mar. Ela virou onda, o mar virou onda, mas não soltou do mar. E o mar tem o quê? Tanto no mar quanto na onda? Sal. Aqui nós temos três coisas bem distintas. A água do mar, o sal que tem no mar e a formação da onda. Ou seja, Jesus Cristo vem, mas sem se desligar de Deus, porque eles não se desligam. Aí Jesus Cristo, agora eu vou e vem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, mas sem se desligar de Deus, porque é um só Deus, manifestando-se em forma de três pessoas. E Jesus, quando foi se batizar, ouviu-se o céu abrir e uma voz lá no céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então desceu do céu o Espírito Santo em forma de pomba e veio sobre Jesus. As três pessoas, as três manifestações de um só Deus, mas manifestando-se em três pessoas. Hoje quem está em ação na terra é o Espírito Santo. Porque em João capítulo 14, Jesus disse, agora eu fiz a minha parte. Eu trouxe o homem de volta para mim. Agora quem vai continuar essa ação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai vir e ele vai trazer o homem para mim. E ele vai falar da palavra de Deus, trazendo o homem para mim. Então quem está em ação hoje, na vida dos homens sobre a terra, quem convence o homem, João 16, 8 e verso 9, é o Espírito Santo. Deus criou, Jesus Cristo veio salvar e trazer o homem de volta, e agora está no momento da operação do Espírito Santo. Então, meu irmão, fique tranquilo,
que quando você levanta a mão e diz, Espírito Santo, eu te adoro, você não está adorando a outro Deus. Você está adorando a onda que nunca se soltou do mar. Fica tranquilo, entendeu? Fica tranquilo para abrir o seu coração e falar, Espírito Santo, me enche com a tua presença. Porque de João 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus vem deixando claro, eu vou, mas o Espírito Santo vem, mas ele está ligado a mim, e se você crê em mim, você está crendo no Pai, e se você me aceitar, você recebe o Pai, se você aceitar o Pai, você recebe o Espírito Santo, porque nós somos o mar, e lá está a água, e lá está o sal, e lá está a onda, então se envolva. Aí vai vendo, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Quando eu estive aqui na última vez, eu falei para vocês alguns motivos pelo qual precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para ele nos ensinar. Precisamos do Espírito Santo para ele nos consolar na hora da dor. Precisamos do Espírito Santo para ele nos direcionar. Agora, um dos maiores motivos pelo qual precisamos do Espírito Santo é por causa do texto bíblico. O próprio texto bíblico que eu citei aqui. Lucas 24, 49. Fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. A maioria dos textos bíblicos do Novo Testamento assimilam o Espírito Santo com revestimento de poder. Então nós precisamos do Espírito Santo para quê? Para recebermos mais do poder de Deus. E é aqui que começa a fazer a diferença na vida dos crentes. É aqui que nós começamos a ver por que um crente é diferente do outro. Por que tem pastor mais poderoso do que o outro. Por que tem pastor mais verdadeiro do que o outro. Por que tem membro mais verdadeiro do que o outro. Porque uma coisa é você ter Jesus. Outra coisa bem diferente é você ter Jesus e ser cheio do Espírito Santo. É completamente diferente. Olha aqui para mim. Aqui está o meu corpo. Aqui, ó, eu estou com uma camiseta por baixo. E aqui eu estou com uma camisa por cima. O soldado, ele tem uma camiseta por baixo e uma farda por cima. Aqui, você aceita Jesus? A Bíblia diz em Gálatas 3, que em Cristo se batizou, de Cristo se revestiu. Porém, Jesus Cristo disse, mas não basta se revestir de mim. Vai ter que ter o revestimento do Espírito Santo também. Então aqui o teu Espírito, a camiseta simboliza Cristo, e por cima de Cristo vem o Espírito Santo. Por isso que em Lucas 5,17 diz, e o Espírito Santo era com Jesus para realizar coisas maravilhosas. Sabia que diz isso? Lucas 5,17, e o Espírito Santo era com Jesus para realizar coisas maravilhosas. João 14,12, aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço e coisas maiores vai fazer, porque o Espírito Santo vai estar neles. Meu irmão, tem muito crente que vai para o céu, porque eles acreditam em Jesus como eu e como vocês, e ele vai para o céu por causa disso. Mas tem muitos cristãos que estão sofrendo, que não veem o poder da manifestação de Deus, que não expulsam demônios, que não liberam cura no nome de Jesus, que não vê as suas vidas transformadas. Por quê? Simplesmente porque não acreditam no poder do Espírito Santo. Simplesmente porque desprezam aquele que Jesus tanto disse, ele vai vir. Ouçam. Simplesmente porque são cegos espiritualmente. Não, mas eu tenho Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Jesus sendo tudo na sua vida, é o suficiente para você ser salvo. Mas para viverem uma vida em poder, e o Espírito Santo era com ele para realizar coisas tremendas. Para viver uma vida rompendo, vencendo, avançando, conquistando, colocando Satanás, que é o lugar certo dele, embaixo dos seus pés, e vivendo uma vida de cura e libertações, tem que ser pelo poder do Espírito Santo. E todos foram cheios desse poder, cheios desse revestimento. E veio sobre eles esse grande revestimento. E eles ficaram mais poderosos ainda do que já eram. Quer ver uma?
enquanto Pedro andava com Jesus, Pedro curava algumas pessoas. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 5, até a sombra de Pedro curava as pessoas. Está lá na Bíblia, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que Pedro, passando, as pessoas se assentavam perto, para que a sombra dele, sendo projetada nas pessoas, curasse as pessoas. Será que ele estava andando na unção, gente? Mas ele entendeu o que era ser cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o que Jesus tinha ensinado. Então vamos continuar, olha só. Você já entendeu quem é o Espírito Santo? Você já entendeu que é Ele que está em ação hoje? Você já entendeu por que nós precisamos do Espírito Santo para ter esse revestimento de poder? E sinto em te dizer, mas é bíblico, alguns de nós aqui, se não se encher do Espírito Santo, tem coisas que você não vai conseguir romper na vida. Ô pastor, vira essa boca para lá. Não, irmão, não é boca de profeta amaldiçoando, não. É boca de alguém que conhece a Bíblia e sabe que tem coisas que só o poder do Espírito Santo quebra. Tem coisas que só o poder do Espírito Santo muda. Mas eu tenho Jesus, tá bom, mas Jesus falou, agora que você me tem, então seja cheio do Espírito Santo. Sabe aquele negócio assim? Passe para outra fase, meu amiguinho. Você está nesse videogamezinho, já ganhou essa fase, passa para outra fase. Já se encheu de Jesus, está cheio de Jesus, quis Jesus na vida, está andando com Jesus. Agora entra para outra fase, seja cheio do Espírito Santo. Agora, quais os sinais que mostram que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Pastor, mas o senhor não vai falar sobre que a gente tem que ser cheio? Vou deixar lá para o finalzinho. Mas quais os sinais de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Eu vou te falar algumas. São muitas. Mas todas elas vão terminar numa dessas que eu vou falar aqui. Vai fazendo análise para ver se você está cheio do Espírito Santo. Primeiro, o sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, a vida dele é facilmente identificada pela sede, pela fome que ele tem por Deus. Ele tem uma fome por Deus. Ele tem uma sede por Deus. Sabe? É aquela pessoa que lê muito a Bíblia. Presta atenção no muito. Ora muito. Participa muito. Ele quer conhecimento da palavra. Ele quer conhecer. Ele quer aprofundar. Ele quer avançar. Ele quer orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a vida dela é fácil de você perceber. Ela transpira a palavra. Ela ama a palavra de Deus. Quer ver um exemplo simples? Imagina uma mulher, Joana e João, vou usar nomes fictícios. A Joana, louca pelo João. Os dois têm um relacionamento de envolvimento normal, saudável. A Joana, ela fica o tempo todo pensando no João, de como agradar o João, de como fazer coisas para o João se agradar. Ela fica o tempo todo falando no João, dizendo o João assim, o João aquilo. A vida dela, ela respira o João, ela transpira o João, ela sabe, você sabe que você vai encontrar com ela, ela vai falar do João, porque ela vive o João. Ela vive aquele romance, ela vive aquele relacionamento. De igual forma, espiritualmente falando, um crente cheio do Espírito Santo, ele vive o Espírito de Deus, ele vive Jesus, ele vive Deus, ele vive o Senhor. Ele chega, olha, eu estava meditando nisso, olha, eu estava ouvindo aquele louvor, eu estava na casa de uns filhos meus, que graças a Deus nós temos muitos filhos pelo Brasil afora, filhos espirituais. Eu estava na casa de uns filhos meus, lá de Pindamonhangaba, aqui em São Paulo, coisa linda. Eu estava lá no quarto orando, aí eu percebi que eles acordaram de manhã, o pastor acordou, casalzinho novo, 26, 28 anos a idade deles. O pastor acordou, estava se arrumando para levar a esposa no trabalho, a pastora. Já levantaram de manhã, colocaram louvor e já começaram. E eu estava ouvindo a vozinha deles, eu lá no quarto. Aí ele pega a esposa, leva. Quando ele volta do trabalho depois, com a esposa na hora do almoço, ele já desce do carro ouvindo o louvor. E ela lá vem com o celularzinho na mão, cantando e cantando um louvorzinho. E já põe em cima da mesa. Ô pastor, chegamos lá, vai preparar uma comidinha. Vai orando e já volta louvando.
Eu já falei isso aqui umas vezes, mas eu vou dizer de novo que de repente te sirva. Se servir, beleza. Ontem eu falei algumas formas de trabalho na minha igreja. Eu até falei assim, a revelação que nós temos lá. Agora aqui eu vou falar algo. Essa aqui, se você quiser, pode copiar. 95% das vezes, raras exceções que eu não faço isso. Raras exceções, que eu não faço. Normalmente eu levanto pela manhã meu celularzinho. Eu tenho um celular antigo que ele é só para áudio e Bíblia. Só áudios e Bíblias em texto, livros em textos também. Aí ele fica no cantinho da cama. Eu acordo, ponho os pés no chão, pego o celular, já coloco uma mensagem, ponho ele aqui na cintura, ponho um fonezinho no ouvido, vou fazer minha higiene, vou passar desodorante, vou colocar roupa, ouvindo uma pregação. Sempre começo amanhã ouvindo uma pregação. E estou lá assim, ó. E ouvindo a pregação. Às vezes eu tomo café, às vezes não. E estou ouvindo a pregação. Acaba aquela pregação, já começo a ouvir a Bíblia. Eu tenho mais de 3, 4 versões. Eu tenho Cid Moreira em áudio. Eu tenho a King James, que eu amo ela, que ela é a mais fiel ao original, é a King James, né? Tem a Bíblia na ordem cronológica, eu fico analisando os fatos cronológicos. E ali vai, 2, 3 horas, e Bíblia. E eu estou lá, ouvindo a Bíblia e orando. Aí depois eu vou ouvir um livro, que eu tenho livros em áudio, e assim vai. E não se admire, eu sei que alguns fazem isso. E eu faço também. Lá vou para o banheiro e eu sei que eu vou dar uma demoradinha. Pá, celularzinho na mão. Puxa, botei um capítulo da Bíblia para ficar ouvindo. Estou lá no banheiro, e ouvindo a Bíblia. Você já entendeu o mistério, né? E estou lá assim. Vou fazer a barba. Quando eu vou fazer a barba, normalmente o banho é de meia hora, que vai fazer a barba, aquela coisa toda. Já coloco ali uma outra pregação. Ah não, agora eu estou a fim de ouvir uma série de louvores. Pego uns louvores de adoração, fico fazendo a barba. Quem está entendendo, diga amém. Aí chegam meus amigos lá em casa para uma rodinha de tereré, para um bate-papo. Rapaz, você não sabe o que eu estava meditando hoje. Rapaz, você não sabe o que aconteceu lá onde eu estava. E assim por diante. Isso é sinal de pessoas cheias do Espírito Santo. Se tem um momento de brincadeira, como a gente se reúne lá, o pastor Felipe, o pastor Ângelo e as esposas, a gente tem um momento de descontração, de alegria. Mas hoje nós sentamos lá ao redor da mesa, a Meire nos abençoando muito lá, preparando a comidinha. Sentou os 3 casais ao redor da mesa, nós passamos ali, pastor Felipe, deu mais de 1 hora naquela conversa edificante. Conversando coisas sérias do reino. Falando por que tem pastores que andam fracassando, infelizmente. Falando por que tem outros que estão avançando. O que faz a diferença. E falando de coisas do reino. Aí o pastor Ângelo vem dar a contribuição dele, a parte que ele entende por revelação. Aí lá vem a minha esposa dar a parte dela, vem a pastor Luana. E todo mundo vai se edificando ali. Um fala, os outros vão ouvindo. 1 Coríntios 14, 26. Ó amados, o que vocês devem fazer quando vos reunides? Uns têm um novo cântico, o outro uma palavra nova em língua, o outro um texto, mas tudo seja feito para edificação de vocês. Amém. É assim. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele ora muito, ele medita muito, ele adora muito. Quando eu falo de adorar, não é saber cantar, não, é de estar em adoração contínua a Deus. Agora, o foco, muito. Por que tem pessoas que não rompem? Porque elas não passam para o muito, elas só ficam no trivial. Eu preciso falar isso. Mas parte de vocês que estão aqui, só lê a Bíblia no dia de culto. Pode se ajeitar na cadeira, pode falar aleluia, você sabe que é assim. Parte de vocês que estão aqui só oram no culto. E olhe lá. Não, pastor, eu oro em casa. O quê? 5 minutos? Você chama 5 minutos de oração? Fala sério, hein? Aí vai vendo. Quem é cheio do Espírito Santo, o muito faz parte da vida dele. Ele ora muito, ele medita muito, ele participa muito. O que é participar muito? Teve trabalho das mulheres, a mulher de Deus está dentro. Teve trabalho dos homens, o homem está dentro. Teve trabalho dos obreiros, o obreiro está dentro. Teve trabalho de toda a Iafate, ele está dentro. Ele é um organismo vivo, ele é um membro vivo. Ele não é um parasita. Segundo, quem está cheio do Espírito Santo é uma pessoa
que há uma renúncia mais forte na vida dela. Quem é cheio do Espírito Santo tem mais facilidade de abandonar distorções de caráter e pecado. Ele tem mais facilidade. Porque olha para mim, uma vez que ele está cheio da presença de Deus, aquela presença de Deus diz: ei, não olha pornografia. Ele não olha. Para de olhar pornografia. Ele para. Ei, não faz isso. Ele tem facilidade de parar. Espera aí, pastor. Então, pelo que eu entendi, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem facilidade de renunciar às coisas erradas. Por isso que tem tantos crentes que são transformados rapidamente na igreja. Exatamente. Qualquer um de nós que estamos aqui, que você tem visto ele está cada vez melhor, ela está cada vez melhor. Aquele irmão era orgulhoso e agora é humilde. Aquela irmã era soberba e agora é simples. Aquele irmão se metia em tudo que era conversinha, fofoquinha, agora ele é um irmão reservado. Aquela irmã tinha um comportamento assim, agora negativo, agora é diferente. Aquela irmã vivia uma vida de mentira, só mentindo, agora ela é verdadeira. Aquele irmão está cada vez melhor. Pastor, como aquela irmã está cada vez melhor. Quanto mais renúncia, mais prova do enchimento com o Espírito Santo. Quanto mais transformação, mais prova de que você está cheio do Espírito Santo. Por outro lado, você pode estar nos cultos, levantar a mão, cantar bonito com os meninos do louvor, se liberar ali, cantar, bater palma, ouvir a palavra, mas se você tem dificuldade de largar o orgulho, largar a inveja, largar a mentira, largar a pornografia, se você tem tanta dificuldade de largar essas coisas, é porque no fundo você não está tão cheio ou não está cheio como você achava que estava. Porque enchimento com o Espírito Santo anda junto com transformação. Nunca se esqueça disso. Enchimento com o Espírito Santo, o nome já diz, Espírito Santo. O enchimento com o Espírito Santo anda paralelo à transformação. Muito Espírito Santo em sua vida, muita transformação. Pouco enchimento com o Espírito, pouca transformação. Terceiro sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo: ela tem um coração intrépido. Intrépido é corajoso. Ela é uma pessoa corajosa. Ela não tem medo de demônios. Ela não tem medo do nome dela amarrada na boca de sapo. Ela não tem medo que estão falando que vão fazer macumba e acabar com ela. Ela não tem medo de traficante que diz que vai dar tiro na cabeça. Ela não tem medo das adversidades que enfrenta na vida. Eu falei ontem aqui, vou citar de novo. 2 Timóteo, Paulo envia Timóteo para cuidar de uma igreja. Passa um tempo, Timóteo se intimida. O Timóteo deixa de produzir. E o Paulo então escreve 2 cartas para motivar Timóteo ao ministério. E numa delas, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, de amor e de temperança, de equilíbrio. Espera aí, pastor, pensando por esse lado, se o Espírito Santo que nós temos tem um espírito de equilíbrio, quer dizer então que quando uma pessoa fica lá amaldiçoando o outro, quando um pastor fica lá amaldiçoando o outro, quer dizer que ele não está entendendo o que é o Espírito Santo? Não, ele não está entendendo, porque ele está desequilibrado. Desequilíbrio, seja num pastor, seja num líder, seja no que for, desequilíbrio espiritual, pessoa que não sabe ser contrariada, por mais que esteja certo. Ele está certo, mas ele não sabe ser contrariado. Ele não consegue levar uma palavra negativa contra ele. E ele já quer amaldiçoar, ele já quer o mal daquela pessoa, ele já faz bico, já se torna inimigo daquela pessoa. São pessoas que na verdade estão vazias do Espírito Santo. Estão vazias do Espírito Santo. Então, terceiro, quem é cheio do Espírito Santo, ele é corajoso. Ele não é uma pessoa medrosa. Quarto, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem o espírito de paz. Ela propaga a paz. Paradoxo. A luta dela é pela paz.
Ou em outras palavras, uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive metida em fofoquinhas, não vive metida em confusões. Sabe aquele tipo de mulher assim, ó? Ô irmão, quem te falou essa conversa aí? O que, você não está sabendo? Usar nome fictício, foi a Doquinha. Passa-se 2 dias, outra conversinha. Ô irmão, quem falou isso aí? O que? Foi a Doquinha, não está sabendo? Passa o quê? Foi a Doquinha. E a Doquinha está em todas. Parece telecena. De hora em hora, anunciam a Doquinha. Pior ainda quando é com homem. Pior ainda quando o dono da muvuca, da fofoca, do balaio quente é homem. Ei, você tem momentos difíceis, de que às vezes você não entendeu um irmão, você, sabe, teve um momento difícil entre eles. Até é compreensível. Depois vocês vão se acalmar, vai pedir perdão, vão se alinhar. Agora eu estou falando que viver metido em confusão é sinal de que a pessoa está vazia do Espírito Santo. Ah, mas ela fala em línguas, pastor. Mas eu não falei que falar em línguas é sinal de que está cheio. Ah, pastor, mas eu estou falando de sinais que mostram que a pessoa está cheia. Aí vai vendo. Metido em fofoca, metido em confusão, metido em mentiras, gerando confusão no corpo de Cristo. É um sinal verdadeiro de que aquela pessoa não está cheia do Espírito Santo. Irmão, ei! Mas quando você estiver vivendo aquele momento de conflito, sabe, tipo assim, querendo discutir com o irmão, brigar, e chegar uma pessoa no meio, ô irmão, deixa isso aí pra lá, irmão, vamos orar, perdoa, libera o perdão. É, que libera o perdão. Não, meu irmão, você não tem aprendido na palavra e tem que perdoar? Em qualquer lugar que você ver um apaziguador, em qualquer lugar da igreja, seja numa célula, seja numa comunhão, seja no final do culto, em qualquer lugar que chegar a turma do deixa disso, que chegar a mulher apaziguadora, pode saber, está cheia do Espírito Santo. Qualquer lugar que chegar o homem apaziguador, seja os pastores, seja os líderes de célula, seja o irmão, quem for, chegou os apaziguadores, pode saber, está cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não tolera contendas, ele não quer fofoca, ele não quer confusão no meio da igreja. Esses são sinais de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Agora, pastor, como ser cheio do Espírito Santo? Eu já ensinei aqui, mas vou ensinar de novo. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo no verso 18, ele diz assim aos Efésios: não se embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos está no imperativo. Encha-se hoje, encha-se amanhã, encha-se depois da manhã. No verso 18 ele diz, enchei-vos. No verso 19 ele diz como? Falando e salmodiando entre vós com cantos e hinos espirituais, bendizendo a Deus, Criador de todas as coisas. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo. Escuta isso. Quando você lê a Bíblia, você recebe conhecimento, entendimento e revelação de quem Deus é. Quando você lê a Bíblia, você recebe conhecimento, entendimento e revelação de quem Deus é. Mas quando você ora e quando você adora, é quando você recebe a manifestação desse Deus que você está conhecendo. Está vendo a diferença? Ler a Bíblia te traz conhecimento. Aquilo que você não conheceu hoje, de tanto você ler, lá na frente você consegue entender. Então ela te traz conhecimento e entendimento. E te traz revelação. Deus é assim, Deus é daquela forma e tal. Agora, a manifestação da presença de Deus, que é o enchimento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você conhecer sobre Deus, outra coisa é o enchimento do Espírito desse Deus. O encher-se com o Espírito desse Deus, você alcança através da oração e através da adoração. Quem entendeu, diga amém. E o que você tem que fazer? Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma coisa é conhecer as Escrituras, outra coisa é se encher do poder de Deus. Então o que acontece? Você se enche do Espírito Santo quando você ora muito, quando você adora muito,
Por isso, meu irmão, um convite, uma sugestão, a palavra é essa. Desliga um pouquinho mais a sua televisão e coloca mais louvores, mais pregações, coloca mais canções de adoração para você fazer uma comidinha orando em línguas, para você dar uma ajeitadinha limpando o carro orando em línguas, dar uma ajeitadinha na casa orando em línguas. Não se escandalize. Até fazendo amor eu faço orando em línguas. Aí a deusa está lá. Que foi, amor, que você disse? Não disse nada. Chega, chora. Ai, ai, é que saiu sem querer. Mas o fazer amor orando em línguas é verdade. Porque com o meu espírito eu oro. E com o meu corpo e com a minha mente eu estou tendo relação amorosa com a minha esposa. Entendeu como é que funciona? Por isso que em 1 Coríntios 14, se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Não é a minha mente, é o meu espírito que está orando. Não é a minha mente. Por isso que você pode orar em línguas lavando a louça, você pode orar em línguas limpando a casa. Eu já contei aqui, mas vou repetir, de uma amiga minha pessoal, mulher cheia do Espírito Santo, que ela estava em casa sozinha, fazendo a comidinha, e ela orando em línguas, ouvindo um louvorzinho no rádio, orando em línguas, e aí ela pegou e foi chegar na geladeira assim, ela estava com a bacinha de salada, ela abriu a geladeira e ela falou só uma frase, sozinha em casa: enche-me Espírito Santo. E ela ficou, sei lá que deu nela. Quando ela falou isso, o Espírito Santo veio tão forte naquela que tudo foi salada para tudo que era lado. Aí ela falou: enche-me Espírito Santo. Uma vez eu peguei na mão de um casal, estava ministrando lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Peguei na mão do casal para orar e eu falei assim com os dois: repitam comigo. E eles foram repetir: vem forte aqui, Espírito Santo. Foi essa a frase, até hoje. Quando nós falamos vem forte aqui, Espírito Santo, irmãos, diante de Deus, foi uma experiência grande. Entrou um vento onde nós estávamos, tão forte, um som de um vento, tão forte, que o telhado todinho chacoalhou. Eles apertaram a minha mão, eu queria sair correndo de medo, eles apertaram a minha mão. Sabe por quê, irmão? Tem hora que você demora para entender. Porque quando os discípulos viram Jesus andando no mar, o que eles disseram? É fantasma! Jesus falou: calma, gente, sou eu. Ei, às vezes a gente demora um pouquinho para entender uma manifestação de Deus. Sabia disso? Eles demoraram a entender que aquele homem andando sobre as águas não era um fantasma, era Jesus. Na hora que eu falei vem forte, eu pedi, veio. Aí eu pensei, diante de Deus, tá, irmão? Não é brincadeira não. Eu pensei que era um furacão. Aí eles apertaram a minha mão, eu vi que eles estavam tudo com medo. E aquele vento, o som de um vento, viu, gente? Porque aqui em Apocalipse, Atos 2 diz o som de um vento. Não veio o vento, veio o som. Lá, irmão, não veio o vento, veio o som de um vento. Balançou o telhado tudo, como se fosse levar tudo. Aí quando nós entendemos depois que era o Espírito Santo, começamos a orar em línguas, os três juntos. Quando acabou aquele momento, saímos lá fora. Gente, o que foi isso? Meu Deus do céu. Que foi o que, pastor? Que vento forte, gente. Que vento, pastor? Não passou, tinha uma turma do lado de fora da igreja esperando a gente orar. Não passou vento não. Eu falei, como não? Aí nós tivemos a testificação de que era um mover do Espírito Santo. Era uma manifestação do Espírito Santo em forma de vento. Por quê? Porque nós falamos, vem forte aqui, Senhor. Entende como funciona? Lógico que Ele estava em nós. Quando nós falamos, vem forte aqui, é uma expressão que se usa, porque Ele já está em nós, amém? Então é uma expressão que se usa, ou seja, Senhor, manifesta-se mais forte. Entendeu como é que é a jogada? Quando nós cantamos aquela música, traga-me mais para perto, eu acho que é assim, não sei cantar, sou péssimo de cantar. Até para bater palma eu desafio na hora do louvor. Mas eu estou lá, traga-me mais para perto, ou leva-me mais para perto, né? Acho que é traga-me mais para perto. Quando você diz traga-me mais para perto, é uma expressão apenas, porque na verdade você já sabe que Ele está dentro. Quando você está dizendo traga-me mais para perto, ou leva-me mais para perto, você está querendo dizer o seguinte: Senhor, eu quero mais intimidade ainda. É uma força de expressão, nada de errado, pode cantar.
Fica à vontade, temos que cantar mesmo, eu amo essa canção, traga-me mais para perto. Mas eu sei que ele já está dentro, não tem mais perto, ele já está dentro. Mas eu estou dizendo com essa canção que eu quero mais intimidade. Eu quero mais intimidade, então eu uso essa canção para tentar expressar que eu quero mais intimidade. Por isso que não tem nada de errado em cantar isso, entendeu? Eu estou apenas expressando que eu quero mais intimidade. Agora vamos caminhar para o final? Vamos para o final então. Olha só, você já entendeu quem é o Espírito Santo, você já entendeu por que precisamos para ser vestido, você já entendeu os sinais que provam que temos o Espírito Santo, você já entendeu que a necessidade grandiosa na nossa vida de termos o Espírito Santo, como ser cheios dele. Agora, para terminar a mensagem, para terminarmos a mensagem aqui, o que fazer agora que nós temos o Espírito Santo? Entre o que você já aprendeu, ter mais e mais sede dele, ser mais e mais apaziguador, viver na paz, ser mais e mais corajoso, o fundamental para terminar a mensagem. O que fazer com você que já é cheio do Espírito Santo? Continue se enchendo. Continue se enchendo. Em Atos capítulo 2, eles foram cheios. Em Atos capítulo 3, eles estavam se enchendo ainda mais. Em Atos capítulo 4, eles estavam se enchendo ainda mais. Em Atos capítulo 5, eles estavam se enchendo ainda mais. Por isso que Paulo disse em 2 Tessalonicenses: não apagueis o espírito. Isso quer dizer que se você não ficar continuamente se enchendo, você começa a se esvaziar. Se você não ficar continuamente se enchendo, você começa a se esvaziar. Então, o que fazer? Para você que ainda não é cheio do Espírito Santo, uma noite como essa é um bom começo para te dar um start. Para você começar, para você abrir o teu coração. Ó Espírito Santo, eu não te entendia com clareza, mas agora eu estou te entendendo. E agora eu te quero. E eu vou fazer que nem o pastor falou aqui, vem forte em mim. E para você que já é cheio do Espírito Santo, é o momento de nós adorarmos juntos ao Senhor. Para você se encher ainda mais. E amanhã ainda mais. E depois da manhã ainda mais. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.